Olá, meninas e meninos. Vamos ver a nossa revisão de química orgânica para a nossa primeira avaliação, tá joia? Os carbonos, eles podem ser classificados como primário, secundário, terciário e quaternário. Como é que a gente vai realizar essa classificação? Essa classificação, ela é realizada de acordo com a quantidade de carbonos que esteja ligado a esse carbono. Vamos ver aqui. Esse carbono aqui central, esse vermelhinho aqui, ele possui um átomo, a gente pode observa que ele possui apenas um único átomo de carbono, ó, ligado a ele. Então, esse carbono aqui tem apenas um único átomo de carbono ligado a ele. Quando um átomo de carbono apresentar apenas um único átomo de carbono ligado a ele, isso significa que esse carbono é classificado como primário. Observando essa segunda estrutura aqui, esse átomo aqui de carbono, esse desse central aqui, ele apresenta o quê? Esse átomo e esse átomo ligado a ele. Esse átomo de carbono está ligado a esse carbono aqui, esse verdinho, através dessa ligação simples. E ele vai estar ligado com esse outro átomo de carbono aqui por meio dessa outra ligação simples. Ou seja, esse átomo de carbono aqui, ele está ligado a dois outros átomos de carbono. O que significa que esse carbono aqui ele vai ser classificado como que? Como secundário. Mas esse carbono verdinho aqui, o que é que acontece? Se nós fôssemos classificá-lo, ele vai estar ligado apenas a esse átomo de carbono aqui, ó, o vermelhinho. Então, esse átomo aqui, esse verde aqui, dessa segunda estrutura, está ligado apenas a um átomo de carbono. Então, esse aqui, ele é classificado como primário. Assim como esse aqui também, ele está ligado apenas aqui, ó, a esse átomo de carbono aqui. Então, esse átomo de carbono aqui, ele também está ligado apenas a um único átomo de carbono. De maneira que ele também vai ser classificado de que forma? Carbono primário. Esses dois verdinhos são classificados como primário porque estão ligados apenas a um único átomo de carbono. E esse átomo de carbono aqui central, como ele está ligado a dois outros átomos de carbono, ele é classificado como secundário. Um átomo de carbono, para ser classificado como terciário, ele vai ter que estar ligado a três outros átomos de carbono. Nessa estrutura aqui a gente observa, ó, esse carbono aqui central, ele vai estar ligado ó, a esse átomo de carbono, a esse átomo de carbono e a esse outro átomo de carbono, de maneira que esse átomo aqui central, esse vermelho, ele está ligado a três outros átomos de carbono, ou seja, ele é classificado como carbono terciário por estar ligado a três outros átomos de carbono. Agora, cada um desses verdinhos aqui, esse aqui ó, só está ligado apenas a esse átomo de carbono. Então, ele é primário. Esse outro aqui, a mesma coisa. Ele está ligado apenas a esse átomo de carbono. Também vai ser um átomo de carbono primário, assim como esse também. E de que forma a gente observa essas ligações? Cada traço desse a gente configura como uma ligação simples. Então, ó, esse átomo de carbono está ligado a esse outro átomo aqui por meio desta ligação. Esse átomo de carbono aqui central está ligado a esse outro átomo de carbono por meio desta ligação. E, consequentemente, esse átomo de carbono ele vai estar ligado a esse terceiro átomo de carbono por meio desta ligação. E também vai estar ligado a esse átomo de hidrogênio, de maneira que também o quê? Ele forma as quatro ligações. E os demais átomos que a gente não vê as ligações, é porque nós estamos estudando apenas aqui a classificação, mas todos esses carbonos aqui, eles formam quatro ligações. Para completar ligações aqui, nós teríamos que fazer o quê? Teríamos que completar a quantidade de ligações com hidrogênio. Como aqui tem uma ligação, esse carbono, falta quantas ligações para formar as quatro ligações? Faltaria 3 ligações para formar as quatro. Então, a gente faz o quê? Acrescentaria 3 hidrogênios, de maneira que agora ele vai ter as quatro ligações. O mesmo fato a gente realizaria com os demais átomos de carbono para completar suas quatro ligações, tá joia?
E um átomo de carbono quaternário? Um átomo de carbono quaternário é aquele que vai apresentar 4 outros átomos de carbono ligados a ele. Ou seja, quando um átomo de carbono estiver ligado a 4 outros átomos de carbono, isso significa que esse átomo de carbono ele será classificado como quaternário. Observando aqui, ó, esse átomo de carbono aqui nessa estrutura central, ele vai estar ligado a esse átomo de carbono por meio dessa ligação, vai estar ligado a esse outro átomo de carbono por esta ligação, vai estar ligado a esse outro átomo aqui de carbono através dessa ligação e a este aqui por esta ligação, ou seja, esse átomo aqui, ele vai estar ligado a 4 outros átomos de carbono, de maneira que ele será classificado como quê? Como carbono quaternário. Simplificando, um átomo de carbono, para ele ser classificado como primário, ele vai estar ligado apenas a um átomo de carbono. Para ele ser classificado como secundário, vai estar ligado a 2 outros átomos de carbono. Para ser classificado como terciário, vai estar ligado a 3 outros átomos de carbono. E para ser classificado como quaternário, vai estar ligada a 4 outros átomos de carbono. Tá joia, gente? Pronto. Para exercitar esse conteúdo, vamos resolver aqui, ó, esse exercíciozinho aqui. O que é que acontece? Nesse exercício, a gente olha, temos essa cadeia carbônica e nós queremos classificar, né, cada um dos átomos de carbono, primário, secundário, terciário ou quaternário. O que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar a numeração. De acordo com a numeração, a gente vai dizer se é primário, secundário, terciário ou quaternário, tá joia? Vamos lá. 1. Esse átomo de carbono 1, ele está ligado a quantos átomos de carbono? O átomo de carbono 1, ele está ligado ao átomo de carbono 2, está ligado ao átomo de carbono 5 e está ligado ao átomo de carbono 4, ou seja, esse átomo aqui de carbono 1, ele está ligado a 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Se ele está ligado a 3 outros átomos de carbono, ele é o quê? Terciário. Tá joia? Átomo 2. O átomo 2 é esse aqui, ó. Ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Ele está ligado ao carbono 1 e ele está ligado ao carbono 3. Ou seja, o átomo de carbono 2, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, ele é secundário. O átomo de carbono 3, vamos lá. O átomo de carbono 3, ó, ele vai estar ligado ao átomo do carbono 2 e ao átomo do carbono 4. Também vai estar ligado quantos? A 2 outros átomos. Então, ele é classificado como secundário. O átomo de carbono 4, vamos lá. O 4, ele está ligado ao átomo de carbono 1 e o átomo de carbono 3, ou seja, o 4 também está ligado apenas a 2 outros átomos de carbono, de maneira que o átomo de carbono 4 também é classificado como secundário. O átomo de carbono 5, vamos lá, o 5, tá aqui, ó, o 5, ele está ligado ao átomo de carbono 1 e está ligado ao átomo de carbono 6. Então, ele também está ligado apenas a quantos? Exatamente isso, 2 átomos de carbono. De maneira que ele também é classificado como um carbono que secundário. Beleza, gente? O carbono 6, vamos lá, vamos prestar atenção nesse 6 aqui, ó. O 6 é esse átomo aqui, ó. Ele vai estar ligado ao átomo de carbono 11, ao átomo de carbono 5, ao átomo de carbono 7 e também, ó, ao átomo de carbono 13. Ó. Vamos prestar atenção direitinho aqui, ó. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Ele está ligado a esse aqui, ó, o 6 está ligado a esse aqui, ao 11, ao 5, ao 7 e ao 13, de maneira que ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Se ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, significa que ele é classificado como
Exatamente isso, quaternário. O átomo de carbono 6, ele é classificado como quaternário. É exatamente isso. Vamos lá, continuando. O átomo de carbono 7, vamos ver lá, vamos lá. O átomo de carbono 7, ele está ligado a quem? Ao átomo de carbono 6 e ao átomo de carbono 8. Então, ele está ligado apenas a quantos outros átomos? A 2. Então, ele é um átomo de carbono que secundário. O átomo de carbono 8, ó, a mesma coisa. Só o 8 está ligado ao 7 e está ligado ao 9. Então, o 8 também é secundário. O 9, o átomo de carbono 9 está ligado ao 8 e está ligado ao 10. Também é somente a 2 outros átomos de carbono. Significa que é secundário também. O átomo de carbono 10, pronto, vamos lá. O átomo de carbono 10, olha, está ligado somente ao átomo de carbono 9. Então, ele está ligado apenas a um único átomo de carbono, de maneira que ele vai ser agora o que? Classificado como primário. O átomo de carbono 10, por estar ligado apenas a um único átomo de carbono, ele é classificado como carbono que? Primário. Vamos lá, o 11º átomo de carbono. Esse aqui, ó, tá ligado apenas ao 6. Tá também ligado apenas a um único átomo de carbono. De maneira que ele também vai ser classificado como primário. O 12º átomo de carbono, vamos lá. O 12º é esse aqui, ó. Ele também está ligado apenas ao 13, ao 13º átomo de carbono. Então, ele está ligado apenas a um único átomo de carbono também. Então, também vai ser classificado como primário. Vamos ver o 13. Vamos prestar atenção no 13º átomo de carbono. Ó, vamos lá. Olhar com mais carinho para ele. Ele tá, ó, o 13º ele está ligado a esse aqui, ó, ao 12, ao 14, ao 15 e ao 6. Ou seja, esse átomo de carbono 13, ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Se ele vai estar ligado a 4 outros átomos de carbono, a quatro outros, né, átomos de carbono, significa que a classificação dele é quaternário. Quaternário é quando vai estar ligado a 4 outros átomos de carbono. Vamos lá, o 14º átomo de carbono. E, ó, 14, o 14º vai estar ligado apenas ao 13º, de maneira que ele está ligado apenas a um único átomo de carbono, logo ele é classificado como que, gente? Como primário. O 15º e o último átomo de carbono dessa estrutura está ligado apenas ao 13º, ao 13, então ele também será classificado como carbono primário, tá joia, gente? Pronto, de maneira que nós conseguimos classificar todos esses átomos de carbono com primário, secundário, terciário ou quaternário, de acordo com o quê? Com a quantidade de carbonos que cada um tem ligado a ele, tá joia? Pronto, qualquer dúvida, gente, se tiver com essa questão, pode me perguntar no privado, tá joia? Vamos lá. Continuando. Espera aí, deu uma travadinha aqui. Pronto, continuando. Pronto. Continuando o assunto, a gente falou um pouco hoje sobre o que seria hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são estruturas orgânicas que são formadas somente por 2 tipos de elementos químicos, carbono e hidrogênio. Então, uma pergunta na prova que eu posso fazer para vocês é essa. Essa estrutura aqui corresponde a um hidrocarboneto? Se você observar que a estrutura tiver apenas carbono e hidrogênio, você diz, sim, positivo, professor, é um hidrocarboneto, porque todo hidrocarboneto, ele apresenta quais são os átomos que todo hidrocarboneto tem. Todo hidrocarboneto apresenta somente átomos de carbono e hidrogênio. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos, tá vendo? Ó, só tem todas as estruturas aqui apresentadas, vocês observem,
tem apenas carbono e hidrogênio. De maneira que o que a gente observa aqui as diferenças é diferentes formas de cadeia, cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia mista. Em breve a gente vai ver as classificações das cadeias, tá joia? Dois tracinhos, a gente vai estar vendo aqui que é uma ligação dupla, um único traço é uma ligação simples, e 3 traços correspondem, tá, gente, à ligação tripla, tá joia? De maneira que sempre o carbono, ele sempre vai apresentar o quê? Sempre vai apresentar apenas 4 ligações. Ó. Esse carbono aqui, ó, tem essas 3 ligações, cada tracinho desse corresponde a uma ligação, 3 com 1, 4, ou seja, ele apresenta as 4 ligações. Esse átomo de carbono aqui, ó, quando a gente observa essa quantidade de hidrogênios aqui, tem 2 hidrogênios. Isso é a mesma coisa de fazer isso, ó, gente. Tira isso aqui, aí é um H aqui e outro H. São 2 hidrogênios que estão ligados a esse carbono, de maneira que essa ligação aqui, esse carbono, vai apresentar uma ligação, 2 com 2, 4 ligações, tá joia? A quantidade de hidrogênios que tiver ao lado do carbono corresponde a essa quantidade de ligações desse carbono mais as ligações que ele forma com o outro carbono, tá joia? Ó, esse carbono aqui, tá vendo? Tem H3C, significa que ao lado dele tem 3 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio corresponde a uma ligação. Então, nós temos 3 ligações com mais um aqui, ó, 4. De maneira que ele completou suas 4 ligações, tá joia? Continuando aqui, ó, a gente viu que os carbonos, eles podem formar múltiplas ligações, que podem ser simples, duplas ou triplas. Mas que a quantidade de ligações que os átomos de carbono faz, cada átomo só pode apresentar o quê? No máximo 4 ligações, tá joia? Podendo variar os tipos de ligações, sendo simples, duplas ou triplas ou duplas acumuladas. Mas, de maneira que ao somar, sempre vamos ter o quê? Para cada átomo de carbono, 4 ligações, tá joia? Aqui é novamente uma representação, né? Um único traço corresponde a uma ligação simples, 2 traços a uma ligação dupla e 3 traços a uma ligação tripla, tá joia? Aqui é as formas de estruturas que os compostos orgânicos podem se apresentar. Eles podem se apresentar na fórmula estrutural plana, na fórmula estrutural plana condensada e na fórmula estrutural em linha. A fórmula estrutural plana corresponde à estrutura, à cadeia completa, ela é descrita de maneira aberta, né? Você consegue observar todos os átomos que compõem aquela estrutura. Já a condensada, você não representa ela aberta, ela é uma maneira mais simplificada da estrutura plana, é a estrutura condensada. Tá vendo? Não vai aparecer como na estrutura plana essas ligações. No lugar de apresentar essas ligações aqui, ó, a gente coloca o H3C. Apresenta só as ligações entre os átomos de carbono, As ligações entre os átomos de carbono e hidrogênios, elas são simplificadas. Colocamos apenas a quantidade dos elementos de hidrogênio ao lado do átomo de carbono. E aqui a estrutura em linha. A estrutura em linha, ela não apresenta os átomos de carbono e hidrogênio. Nessa estrutura em linha, a gente só tem a representação de elementos químicos diferentes de carbono e hidrogênio. Isso aqui são vértices, tá vendo? O que é que acontece? Em cada vértice desse, temos um átomo de carbono, tá certo? Então, aqui seria um átomo de carbono, aqui outro átomo de carbono. E completando com a quantidade de hidrogênio, seria ó, H3 aqui, ó, H3C, mas na fórmula estrutural em linha, os elementos carbono e hidrogênio, eles não aparecem. Essa estrutura é exatamente igual a essa aqui, tá joia? Vamos lá. Quando a gente fala das ligações químicas, a gente observou, uma das peculiaridades foi essa, né? Que o carbono, ele forma 4 ligações. O que acontece? Nos compostos orgânicos, as ligações são covalentes.
esse tipo de ligação, ela ocorre através de compartilhamento de elétrons. Uma coisa importante da gente saber, da gente relembrar da química do primeiro ano, é a quantidade de ligações que cada elemento químico, de acordo com a família que ele pertence, ele pode fazer. Ou seja, o carbono está localizado na família 14A. Então, assim como o silício e o germânio, eles apresentam 4 elétrons na sua última camada. E de acordo com a lei da estabilidade eletrônica, cada elemento químico, ele quer adquirir essa estabilidade. E para que ele possa adquirir essa estabilidade, ele tem que conseguir ter 8 elétrons em sua última camada. De maneira que, por isso que o elemento químico aqui, o carbono, que faz parte da família 14A, ele forma 4 ligações. Os elementos químicos que eles estão presentes na família 15A, eles apresentam 5 elétrons em sua última camada. Então, para que eles venham a adquirir a estabilidade eletrônica, eles precisam ter 8 elétrons. Então, para que isso possa ocorrer, eles formam mais 3 outras ligações, tá certo? Então, ó, precisa receber mais 3 elétrons, ele forma essas 3 ligações para que ele possa concluir, ou seja, ele possa adquirir essa sua estabilidade eletrônica. De acordo com a família, a gente observa aqui a quantidade de ligações que esses elementos vêm a fazer para formar para obter essa estabilidade eletrônica. Com relação à família 17A, ele já tem 7 elétrons na sua última camada. Então, se ele adquirir mais um elétron, ele vai adquirir essa estabilidade eletrônica, né? E vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, olhando os compostos orgânicos, a ligação que esses elementos químicos da família 14A, 15A, 16 e 17A faz, a gente quer fazer um lembrete com relação à quantidade de ligações que ele faz com o carbono, tá joia? Por exemplo, o nitrogênio, ele vai formar 3 outras ligações com o átomo de carbono. O oxigênio, ele forma 2 ligações. E os elementos da família 17A formam apenas uma única ligação com um átomo de carbono, tá joia? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, tá vendo? Carbono forma as 4 ligações. O nitrogênio, ao ligar-se ao carbono, ele tem que ter 3 ligações, ele tem que formar 3 ligações. Vamos observar nesse nosso exemplo aqui, ó, tá vendo? Esse nitrogênio aqui, ele está ligado a esse átomo de carbono, certo? O átomo de carbono, ele tem que apresentar as 4 ligações. Já o átomo de nitrogênio, ele tem que ter apenas o quê? 3 ligações. Cada átomo de hidrogênio ligado a esse nitrogênio forma uma ligação. Então, ó, 2, mais essa ligação que o nitrogênio forma com o carbono, ele formou o quê? 3 ligações. E a gente observa, né, que esse carbono aqui, ele continua com suas 4 ligações. Tem um átomo apenas de hidrogênio ligado a ele, então isso aqui é uma ligação. Aqui é uma outra ligação, aqui é uma outra, e esse carbono aqui, ele está ligado a esse outro carbono aqui, ó. Ele está ligado a esse carbono por meio dessa ligação, de maneira que ele tem as 4 ligações. Já o átomo de oxigênio, ele forma uma ligação dupla, ou seja, ele tem que ter apenas 2 ligações. Ou seja, ele está ligado, esse oxigênio aqui, ele está ligado a esse carbono por meio dessa ligação dupla, então ele formou 2 ligações. Já esse átomo de oxigênio aqui, ó, ele só tem uma ligação, mas uma ligação ao ligar-se a esse átomo de carbono. Como ele tem um átomo de hidrogênio ligado a ele, então ele tem essa ligação aqui e mais a ligação dele com o hidrogênio, ou seja, ele está formando 2 ligações. E aqui é o F, que é o flúor, que faz parte da família dos halogênios. Ele forma somente uma única ligação. Como ele forma apenas uma única ligação, ó, uma ligação só. Então, ó, tá correto aqui, desculpa, gente. Está correta aqui, formando apenas uma única ligação com esse átomo de carbono, ou seja, o átomo de hidrogênio forma apenas uma ligação com o carbono. O átomo de oxigênio, ele é divalente, tem que apresentar somente 2 ligações.
o nitrogênio deve apresentar somente 3 ligações e os halogênios, cada halogênio, uma única ligação, conforme a gente pode observar nos exemplos aqui, ó. Esse nitrogênio aqui, ó, ele está ligado a esse átomo de carbono e a esse outro átomo de carbono, ou seja, uma ligação, 2 ligações. E mais a terceira ligação é completada através do que, ó, desse átomo aqui, ó, de nitrogênio, tá joia? Vamos lá. Vamos agora fazer esse exercício aqui, para a gente ver como é que a gente faz para compreender o que a gente estudou ali. A gente lembra que cada átomo de carbono, ele forma o quê? Ele forma o quê? Quatro ligações, não é isso? Então, o que é que acontece? Deixa eu apagar aqui. Se cada átomo de carbono forma 4 ligações, eu estou perguntando para você assim, qual é a ligação que eu devo colocar aqui para que esse átomo de carbono adquira as 4 ligações? Se a gente colocar apenas um traço aqui, esse carbono aqui vai ficar 1, 2, 3 ligações, está faltando uma. Então, a gente, ó, entre esses dois átomos de carbono, temos que colocar o quê? Uma dupla ligação. Essa dupla ligação, tanto é para esse carbono, quanto é para esse outro carbono. Ou seja, esse carbono aqui vai apresentar as 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4. Assim como esse outro átomo de carbono, também vai apresentar as 4 ligações, tá joia? Vamos aqui para a letra B. Para que esse átomo de carbono aqui adquira as 4 ligações, ó, se a gente adicionar aqui uma ligação simples, 1, 2, 3, 4 ligações. E esse carbono aqui fica quantas? 1, 2, 3. Então, a gente coloca mais outra ligação simples aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Cada átomo de carbono aqui nessa estrutura ficou o quê? Com as 4 ligações. Pois o exercício está pedindo aqui para a gente, né, completar as ligações que está faltando em cada uma das estruturas, tá joia? A gente sabe, ó, uma coisa para a gente gravar. Átomo de carbono com hidrogênio sempre vai ser o quê? Sempre, gente, sempre ligação simples. Átomo de carbono com hidrogênio sempre vai formar o quê? Ligação simples, belezinha? Então, aqui, ó, a gente completa com a ligação simples. Aqui também a gente completa com a ligação simples. Se ele forma 4 ligações, qual a ligação que está faltando aqui no meio? É uma ligação tripla. Então, ó, 3 ligações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, cada átomo de carbono aqui formou o quê? As 4 ligações. Descendo aqui, ó, lembrando, ó, cloro e bromo, eles são o quê? Eles são halogênios. Os halogênios formam que tipo de ligação? Ligação monovalente, uma única ligação. Ou seja, então, ó, carbono com cloro, uma única ligação. Carbono com bromo, uma única ligação. Porque eles são halogênios. E os halogênios formam apenas o quê? Uma única ligação. E qual será a ligação que a gente coloca aqui? O que é que falta para completar 4? 2. 1, 2. Então, ó, 3, 4. Por isso que a gente completou aqui o quê? Com uma dupla ligação. Descendo aqui, ó, lembrando que o carbono e hidrogênio forma o quê? Ele é divalente, ele forma o quê? 2 ligações, o oxigênio. Então, ó, a gente bota logo aqui, ó, uma dupla ligação. Se aqui a gente bota dupla, 1, 2, 3, falta quanto para completar 4? 1. Então, ó, esse carbono aqui fica com 1, 2, 3, 4. E esse aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. Completaram-se as 4 ligações para os dois átomos de carbono. Vamos lá, descendo a última alternativa aqui. Vamos completar, ó, lembrando, ó, nitrogênio tem que formar quantas ligações com carbono? 3 ligações, ó. 1, 2, 3. E esse átomo de carbono tem que ter quantas ligações? 4. Então, só falta, ó, 4. Então, 1, 2, 3, esse átomo de carbono, 4. Formaram-se para ele as 4 ligações. Esse aqui está precisando de quantas? Tem 1, 2, 3. Colocou aqui 4. E esse também, 1, 2, 3, 4. E todos os átomos de carbono presentes nessa molécula completaram o quê? As suas 4 ligações, tá joia?
Aí a gente vem agora para esse segundo exercício aqui, ó. Esse exercício é para a gente completar o quê? Com hidrogênios. A gente tem que completar com hidrogênios para que cada átomo de carbono venha apresentar o quê? 4 ligações. Esse átomo aqui de carbono, 1, 2, 3, 4. Então, ó, completou com hidrogênio. E ficou 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui não precisa completar com hidrogênio. Esse outro carbono aqui, ele tem 1, 2, 3. Então, a quarta ligação vai ser o quê? Completar com esse hidrogênio. A mesma coisa vai ser, ó, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse também aqui, ó, esses 4 átomos de carbono, para se completar as 4 ligações para cada um deles, nós completamos o que? Com um átomo de hidrogênio. Esse carbono aqui, ó, ele já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Não é preciso completar com hidrogênio, ele já tem as 4 ligações. Esse átomo de carbono aqui, ele tem tá com quantas ligações? 3. Então, a gente completa aqui, ó, com hidrogênio para formar as 4 ligações restantes que ele precisa para ter as suas 4 ligações. E agora o que é que a gente faz? A gente tem que contar a quantidade, que eu quero saber o que nessa questão? Qual é a fórmula molecular desse composto abaixo? Para a gente definir, descrever a fórmula molecular, agora é contar o que? A quantidade de átomos aqui presente. A gente começa, ó, pela quantidade de carbonos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono. Então, ó, pode ser qualquer um aqui, né? Então, e quantos átomos de hidrogênio ele tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, com 3, 8. C9H8. Então, essa é a nossa resposta. Então, a fórmula molecular dessa cadeia carbônica é o que? C9H8. Ele apresenta 9 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio, tá joia? Essa terceira questão é para a gente completar. No lugar desses algarismos aqui, a gente vai dizer se a ligação é simples, dupla ou tripla. O que é que vai definir? Lembrando sempre, o carbono tem que formar quantas ligações? 4. Esse átomo aqui de carbono, ele tem 2 átomos, ó, de hidrogênio ligados a ele. Se ele tem 2 átomos de hidrogênio ligados a ele, já tem o quê? 2 ligações. Para completar as 4, faltam quantas? Mais 2. Então, aqui a gente, ó, bota uma ligação dupla. Então, 1, 2, é esse que formou 4. Esse átomo de carbono aqui, ó, essa ligação tanto é para esse quanto é para esse. Então, esse aqui já vai ter 2, 3, faltam quantas? Uma única ligação. 4. Então, esse átomo de carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui é uma ligação simples. Já esse átomo de carbono aqui, quantas ligações ele tem? Ó, tem 1, 2, para formar 4, quantas faltam? Mais 2. Mais 2. Então, essa quantidade, essas 2 ligações é tanto para esse quanto para esse carbono. Então, para esse carbono, 1, 2, 3, 4. Completou-se as 4 ligações. E para esse completou também, 2 ligações. Cada hidrogênio desse é uma ligação, tem 2. 2 mais 2, 4. Então, nossa resposta é dupla, simples e dupla. Aqui, ó, é a nossa resposta. Tá já? Pronto, tá certo, gente? Essa foi a nossa revisão. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato no privado, tá joia? Semana que vem não, daqui para sexta-feira eu vou estar postando a provinha de vocês, tá joia? Esse é o assunto da nossa provinha, junto com aquele assunto da nossa primeira aula que a gente conversou sobre o que é um heteroátomo e os postulados de Kekulé, tá? Já é os 3 postulados. Abraço, cheiro em cada um. Tchau, tchau.